e sistemas de comunicação. O ponto de partida desse trabalho está relacionado com a questão da transmissão de uma informação. Na prática, nós temos uma divisão com relação aos níveis de frequência que classificam em audiofrequência ou radiofrequência conforme a faixa de frequência que esteja sendo empregada no processo. O que nós podemos observar aqui rapidamente neste gráfico, nós temos aqui dois sinais que estão referidos pela amplitude com relação à distância. Ou seja, eu quero saber qual o comportamento da amplitude, o nível do sinal, conforme a distância aumenta. Para poder analisar isso aqui, nós temos aqui o seguinte. Nós temos aqui uma frequência acima de 20 kHz. Essa frequência é um agudo. Qualquer coisa, geralmente acima de 4 kHz, ele vai se tornando cada vez mais agudo até se tornar completamente imperceptível. Abaixo de 20 kHz, nós temos os graves, ou pelo menos, lógico, não abaixo dos 20 kHz, em qualquer ponto. É que aqui eu estou fazendo a menção entre dois níveis de sinais, um agudo e um grave. Este é o ponto. 20 kHz, porque o limite normal da audição humana é 20 kHz. São poucas as pessoas que conseguem ouvir acima desta frequência. E o que se nota é que para frequências agudas, sinais agudos, nós temos aqui um decaimento da amplitude muito mais lento e que, consequentemente, vai produzir um alcance muito maior do que o mesmo sinal avaliado, mas de uma frequência mais grave. E isto vai diminuir o alcance. Por que alcance? Porque à medida que a amplitude decai, ele vai se tornando completamente não detectável. Então, isso pode acontecer em qualquer ponto, mas observa-se facilmente que a amplitude do sinal de frequências agudas vai bem mais longe. Bem, e o que isso significa exatamente? Então, a audição normal que nós temos, as faixas de frequência que nós ouvimos, está relacionada com a questão sólida, porque a transmissão é feita como aquela história do jogo de bilhar. A bola bate na outra, ela recebe energia, a bola que partiu perde a energia, transfere para a próxima, que vai em direção à outra, bate e passa a energia para ela. É esta transferência mecânica de energia que vai levar o som que nós normalmente ouvimos. E ora, é óbvio você imaginar que você tem um limite de distância muito baixo. A movimentação de sinais por meio sólido, embora ela seja comum, é como nós normalmente nos comunicamos, é bem limitada. Ela não tem um alcance longo. E outra coisa que aqui eu aproveitei para colocar é que os limites da audição humana são de 20 Hz a 20 kHz, audição. E a voz humana, ela vai na média de 80 Hz a 250 Hz. Nós não temos tons muito mais agudos do que acima dos 250. Por outro lado, também não temos mais graves abaixo de 80. Isso vai ficar nesta faixa. Vamos falar um pouco, então, sobre o enlace de rádio. Como a voz é transmitida por meio sólido e o alcance é bastante limitado, ela deixa de ser interessante para nós, pelo menos para esta disciplina que estamos tratando. A melhor maneira de você poder propagar um sinal é através de uma transmissão por irradiação com onda eletromagnética que nós já tratamos num outro momento. Então, a partir deste ponto, estou apenas tratando o seguinte: o que é que eu faço com a onda eletromagnética? Bom, em primeiro lugar, a onda eletromagnética, ela não é audível, não faz parte
dos nossos sentidos. Nesse exato instante, um sinal modulado em FM, por exemplo, de algum canal de rádio está passando aqui na minha frente e eu não consigo ouvi-lo. E como ele está codificado, mesmo que eu pudesse ouvi-lo, eu não conseguiria interpretá-lo. Mas o enlace de rádio, como trabalha com sinais de portadores de frequência elevada, vai ter um alcance bastante interessante. Ao longo do curso, nós vamos ter a oportunidade de ver que a própria modulação AM/FM em sinais analógicos, ela produz resultados muito interessantes que podem ser aproveitados. Vou apenas ressaltar aqui um exemplo de que a modulação usada, por exemplo, para satélite, ou aqueles sinais que têm que sair além da atmosfera, geralmente são modulados em FM. Vamos falar então sobre o enlace. Uma vez que você transmite um sinal de rádio, ele tem um alcance bastante longo, mas ele precisa sair de um transmissor para um receptor. É disto que nós vamos tratar neste tópico do nosso curso. Em primeiro lugar, o que nos chama a atenção é que nós precisamos de equipamento para fazer isto. Ou seja, para que eu possa transmitir de um ponto ao outro, eu tenho que ter uma antena transmissora e tenho que ter uma antena receptora, geralmente presas a torres elevadas. Define-se um enlace de rádio, aquele enlace que é o conjunto de todos os equipamentos entre dois pontos geográficos para você transmitir uma onda eletromagnética. Aqui você pode ver em destaque uma uma simbolização de uma conexão de rádio. Mas é exatamente alguma coisa muito parecida com essa ideia que vai ocorrer. Mesmo que ela não seja visível ou audível, ela está ocorrendo o tempo todo. Vou fazer agora algumas considerações que são pertinentes a esse processo. Primeiro, quero falar em relação à utilidade que ele possui. Vejam, os links de comunicação dispensam o uso de fio material. Então, eu não tenho que ter um fio de cobre conectando os dois lugares. Professor, mas isso é possível? Sim. Mas se você pega, por exemplo, uma conexão de 10 km, quanto custa conectar por meio de fios 2 km, 10 km, 2 km, 1 km? É muito caro. E outra coisa, nós vamos observar que o alcance é muito interessante também. Então, links de comunicação por onda eletromagnética elimina a necessidade da presença do fio. Permitem broadcast. O termo é meio estranho, mas é esse o nome mesmo. Broadcast significa que quando você tem uma antena, aqui é um exemplo de uma antena, eu optei por colocar a omnidirecional por uma razão simples. Este tipo de antena irradia em todas as direções, de maneira que você tem um espraiamento do sinal abrangendo uma região muito grande. Aqui no desenho dá a impressão que eu só vou atender esse lado, mas não é. A omnidirecional irradia em todas as direções e tem uma abrangência bastante boa. Mas o broadcast é o seguinte, é quando você transmite alguma coisa e você consegue chegar até o destinatário em qualquer posição que ele esteja. Claro que os receptores deverão passar por um tratamento conforme nós vamos ver durante a apresentação. Não é simplesmente eu colocar em qualquer lugar. Aliás, talvez colocá-lo em qualquer lugar é que seja o grande problema. Infelizmente, o meio ambiente, de uma certa forma, atrapalha bastante. Se por um lado o uso de fio material, um cabo, conectando dois pontos, eu já estaria perdendo a questão do broadcast, mas eu não deixaria de ter os problemas do ambiente. Imagine que nós temos um prédio entre dois pontos de transmissão-recepção. Se eu for levar por um fio, ou se eu vou levar por onda eletromagnética, eu tenho que considerar a interferência desse obstáculo no meio do caminho, seja urbano ou seja geográfico. Essa restrição nós vamos tratar é considerada a zona de Fresnel. Vamos ver. É mais ou menos isto aqui. Eu digo mais ou menos porque não estou entrando ainda em detalhes. Aqui nós temos uma transmissão e aqui uma recepção.
O que se observa é toda uma região ionizada em volta. Isso aí é uma forma espacial, e ela tem mais ou menos uma ideia, só para que você possa perceber essa formação. Nós temos aqui alguma coisa muito parecida com um grão de arroz, o formato muito próximo disto. Ele é espacial. O que acontece é o seguinte: olhando ele pela lateral, nós podemos fazer várias seções transversais. E existem algumas regras. O que Fresnel diz é o seguinte: se você tem um ponto receptor e se você tem um ponto transmissor, a linha direta entre os dois basicamente diz: oba, não tem nenhum obstáculo entre o transmissor e o receptor. Mas isso não é bem verdade, porque a onda eletromagnética não é uma linha laser. Na verdade, ela vai sofrer um espraiamento. Ela vai se abrir em muitas direções. Isto vai atingir obstáculos que, no caso aqui, são geográficos, mas poderiam ser obstáculos como veículos, como casas, como prédios, conforme nós veremos. Algumas considerações têm que ser levadas com mais seriedade. Por exemplo, vamos pensar da seguinte forma: eu separei esse material de um trabalho da PUC do Rio. Como infelizmente eu não encontrei o material, eu só sei que eles são conceitos básicos do capítulo 2, mas a mensagem é bastante interessante e eu não conseguiria sintetizar melhor. Vamos lá? São consideradas a perda em espaço livre, o modelo de Norton para a propagação sobre terra plana perfeitamente lisa, os efeitos de refração, difração e desvanecimentos por multipercurso atmosférico. Então a perda, pessoal, ela envolve tanto o espaço livre em volta, mas eu preciso me referenciar a um modelo. Este modelo de Norton estabelece regras simples para uma superfície plana lisa, o que nos faz ter uma referência dos outros efeitos. Refração é a absorção, difração é a divisão do sinal, parte absorvida, parte refletida, parte volta. Desvanecimentos também, que é perda da energia, como nós vimos na curva de energia por distância, né? Então, isso é o que interfere. E múltiplos percursos atmosféricos, porque a onda se propaga em múltiplas direções. Mesmo tendo uma concentração em uma região conhecida como a zona de Fresnel, ela ainda se propaga além desse limite. A zona de Fresnel, nomeada a partir do físico Augustin Jean Fresnel. Isto é uma definição, pessoal. O termo daquela imagem do grão de arroz é conhecido como elipsoide. E ele permite que você possa cortar aberturas circulares. É aquilo que eu estava falando. Imagine um arroz, você vai cortando ele transversalmente e o que você olha são círculos. Então, a zona de Fresnel permite que seja estudada a difração por uma dessas aberturas circulares. Aqui é para você ter uma ideia mais ampla daquilo que nós estávamos discutindo exatamente nesse instante aqui. Tecnicamente falando, eu tenho casa com 5 metros de altura, uma torre. Do outro lado eu tenho outra casa, 5 metros de altura, e eu estou estabelecendo entre elas a distância de 3 quilômetros. Eu vejo daqui desse telhado, eu enxergo a outra antena. Isso nós chamamos a linha divisada. Quer dizer, tecnicamente isso é viável. Mas nós devemos lembrar o seguinte: aqui em particular, a 5,7 metros, você está a 5,7 metros do chão. Isto significa que em algum momento essas ondas eletromagnéticas tocarão o chão. Haverá desvanecimento, haverá refração, haverá difração. Esses eventos perdem energia, diminuindo a qualidade do sinal até mesmo ao ponto da interrupção. Aqui nós temos um outro caso, que nós estamos até mais altos e uma distância muito menor, 700 metros a duas torres de 7 metros em prédios. Mas elas estão entre circuitos rodoviários. Então temos tráfegos de veículos, e esses veículos muitas vezes são caminhões, e caminhões de carga são bastante altos. Então eles vão interferir bastante na parte baixa
da zona de Fresnel. Então você tem o link, na parte central bastante energia, mas estas oscilações causadas pela passagem de objetos causam prejuízos. Aqui a gente tem um exemplo também parecido com a parte urbana. Olha só, 2 prédios, cada um deles tem uma torre para formar um link de enlace de micro-ondas, estão a 2,8 km, praticamente é o caso parecido com o de lá, mas existe uma construção no meio do caminho com uma árvore de 15 metros. É óbvio, ela não toca a parte mais potente da linha de transmissão, mas ela entra na zona de Fresnel. Se este prédio estivesse um pouco mais para cá e a ponta da árvore atingisse apenas a beiradinha de cá, talvez a qualidade da transmissão pudesse ser melhorada porque eu teria um melhor aproveitamento de energia. Não há necessidade de tanta precisão neste processo, pessoal, porque hoje em dia as empresas que trabalham com isso, além dos estudos geográficos e urbanos que eles fazem para colocação de pontos, para colocação de antena, isso aí é feito de uma certa forma por computador, de maneira que basicamente ele só testa e faz uma avaliação experimental, determina quais são as qualidades, inclusive dependendo do trabalho que eles fazem, consegue até saber por quanto tempo aquilo pode ser validado. Ou seja, qual é a duração da construção desse link com 2 antenas. Aqui nós temos o exemplo simples, a linha divisada das 2 antenas, ok? Aqui nós temos as 2 antenas, a linha reta fundamental, e aqui nós temos o volume, que é o nosso grão de arroz, que na verdade cobre toda esta região, e se você fizer cortes transversais, você vai encontrar áreas, circunferências de áreas. Isto permite calcular Fresnel ao longo da área. Você pode estabelecer medidas e ir determinando. Como não existe interferência do terreno, as camadas de link estão acima, mesmo na parte baixa da zona de Fresnel, quando isto é satisfeito plenamente da forma que vocês estão vendo aqui, a coisa se resolve rapidamente e com excelente qualidade. Aqui é o seguinte, ele quer saber aqui o que é este FN. FN é o raio da enésima zona de Fresnel em metros. Quero lembrar uma coisa. Aqui você tem uma medida de um dos diâmetros. Eu quero saber o raio disso aqui. Eu quero saber o raio deste outro aqui. Eu quero saber o raio desse outro aqui. E quando se fala enésima, o que se fala é o seguinte. Imagine que essa onda vem se propagando como se fossem anéis concêntricos. Chega um determinado ponto que a superfície da Terra, se estivesse atingindo a parte mais longe do centro da linha, é esta distância R aqui, se ela tocar em algum lugar, aqui no terreno ou na construção urbana, isso provavelmente vai distorcer o sinal e a qualidade cai. Enésimo porque eu posso calcular esta área circular em qualquer ponto, daqui até aqui. Ele faz da seguinte forma, pessoal. Considere um ponto P, está aqui um ponto P em qualquer lugar, ao longo desta linha preta aqui de baixo, que é a área mais próxima da superfície, que é o meu maior problema. E o que eu vou calcular aqui é o seguinte, qual deve ser este raio para que este ponto esteja dentro da zona de Fresnel sem interferência. Então isso deve ser calculado assim. Isto aqui é o raio, aqui nós temos a distância D1, D2. Por quê? Entre a origem e o destino, nós temos uma distância D. Mas como o ponto P está em um ponto qualquer, nós vamos considerar uma divisão entre a origem e o ponto P, D1, entre o ponto P e o destino, D2. Então, D1 e D2 são estas distâncias referentes ao ponto que você quer avaliar. Qual seria o raio neste ponto? Esta é a pergunta. Aqui o lambda que aparece na equação também é muito importante, porque nós precisamos pensar da seguinte forma. Isto modifica conforme a frequência. A frequência do sinal interfere, porque a onda eletromagnética está sendo gerada por um sistema
que oscila a frequência para a transmissão. Então, o comprimento da onda do sinal transmitida em metros é o que aparece aqui na equação. E o N? Bem, considera-se que a uma determinada distância específica do ponto de origem, existe um ponto P muito particular. Ele é conhecido como a primeira zona de Fresnel. Depois você tem mais uma outra circunferência, que é o ponto 2. Não é pela distância, é pelo ponto. A primeira zona de Fresnel é aquela mais próxima do transmissor. Imagine a situação. O sinal é mais potente aqui. Se no que ele sai ele encostar já no terreno, o raio da curva de Fresnel vai ser muito estreito. Isso vai propagar com muitas limitações. Existem regras para se determinar a viabilidade desse processo. Então, para a primeira zona de Fresnel, aqui é 1, para a segunda é 2, para a terceira é 3. Então, você pode calcular ao longo de uma linha. Como este processo é relativamente repetitivo, se eu tenho a distância, se eu tenho as alturas e se eu tenho o nível de sinal, eu consigo medir esse raio ao longo de toda a extensão desta forma helicoidal. Helicoidal não, elipsoide. Tudo bem? Vamos lá. O raio da seção, ele tem que ser maior no centro da linha divisada. É esta parte, bem no meio. Ele é o maior raio. Na verdade, isso não devia existir. Não devia. O ideal seria uma linha entre a origem e o final, sem obstáculo no meio. Mas como o sinal não é concentrado na linha divisada, mas ele espraia, então a gente considera o maior raio como o pior problema. Ou seja, a onda está se abrindo muito e esta abertura pode ser prejudicial ao que eu quero. Então a gente contrai um ponto da antena em cada extremidade. Para aplicações práticas, muitas vezes é interessante você saber o raio máximo da primeira zona de Fresnel. A primeira é muito importante, pessoal. Eu quero lembrar, coloquei aqui embaixo, que o comprimento de onda é a velocidade da luz dividido pela frequência do sinal que você quer transmitir. Geralmente, quando você faz uma transmissão, você precisa, em ondas, você precisa trabalhar com um sinal codificado. Ele vai estar mesclado a uma portadora, dependendo se você está modulando em AM ou FM, eles têm que ter uma frequência do sinal portadora. E esta frequência da portadora é o que nós temos aqui. O sinal está codificado em cima da frequência da portadora. Como a primeira zona de Fresnel, o primeiro raio da zona de Fresnel é o mais importante, porque se eu matar o sinal aqui, não haveria esta abertura. Eu estaria trabalhando com uma parte menos significativa aqui. Eu teria muita perda de energia. Isto reduziria dramaticamente a distância D. Para você saber o raio da primeira zona de Fresnel, esta equação me fornece essa informação. Eu tenho a distância total, eu tenho a frequência do sinal que é a portadora, a raiz desta razão, multiplicado por 8,657, me dá o raio da primeira seção. Onde é que ele está? Vai depender de um monte de coisas. Onde é que vai estar o raio? A primeira seção pode estar aqui, a primeira seção pode estar aqui, a primeira seção pode estar aqui ou aqui. Este cálculo me fornece o raio da primeira seção. Por isso é muito importante. Só que tem um detalhe. O raio, para ser fornecido em metros, eu preciso colocar a distância total em quilômetro e a frequência que deve ser transmitida à portadora precisa estar em gigahertz. Regra do jogo. Problema de unidade. Linha divisada. Eu já havia falado, agora eu vou definir. A linha divisada é o seguinte: uma vez que você tem duas torres com antenas que estão conectando dois pontos, transmissão e recepção, o que nós temos, o grande problema que nós temos é o seguinte: a linha divisada é da maneira mais simples possível para você entender na primeira. Se eu pudesse me sentar aqui na torre
bem no alto, onde está o centro de transmissão, e bater o olho em linha reta e conseguir enxergar a outra torre, esta é a linha divisada. Só que ela é ilusória, porque se você não calcular a interferência de Fresnel, tecnicamente você vai dizer que as duas estão perfeitas. Eu sinto muito. Se você fizer o recálculo de Fresnel, aqui no exemplo ele é muito bom, porque ele mostra exatamente uma obstrução. Tem um objeto aqui que está entre a linha divisada. Ele não atinge a linha divisada, mas ele atinge a zona de Fresnel. Isso vai dificultar muito a transmissão. Aqui nós temos este ponto de interferência. Seria ótimo se ele não existisse ou se ele fosse fora. Se eu trouxer ele mais para cá, se ele fosse aqui, ó, não teria tanto problema, porque ele não atinge a curva de Fresnel, a região de Fresnel. Quando se trabalha com telecomunicações, muitas das coisas que nós fazemos consistem, na verdade, em cálculos. Vocês já viram duas equações. Uma para você determinar um ponto qualquer, o raio de um ponto qualquer dentro da região de Fresnel. Você viu uma outra equação que te permite determinar o raio da primeira seção de Fresnel. Mas não acaba só aqui. Matemática trabalha com áudio, de forma que nós precisamos estabelecer as equações que relacionam isto. Devido ao fato de nós usarmos áudio, a audição humana, ela é logarítmica. Então, é interessante conhecer um pouco sobre logaritmo, e é exatamente o que eu vou tratar a partir deste ponto. Quando nós temos duas grandezas iguais, corrente dividida por corrente, watt dividido por watt, volt por volt, isto me fornece uma grandeza adimensional. Adimensional significa o seguinte, que se eu dividir volt por volt, eu cancelo a unidade do denominador com o numerador e você não vai ter unidade nenhuma para o restante. Então seria o que nós chamamos de um número puro. Isso é meio estranho, mas o que é que se faz para entender melhor isto? Nós temos que tentar testar outras ideias. Então, o logaritmo se enquadra muito bem nisso. Para falar em telecomunicações, foi definida uma grandeza chamada Bell. Mas o próprio Bell, que é uma homenagem a Graham Bell, ele vai mostrar para nós, por exemplo, que interessou não era tensão, mas potência sobre potência. Então, nós usamos isso como Bell. Mas o próprio Bell é um número puro, ele não é uma unidade, porque quando você divide volt por volt, ampere por ampere, watt por watt, ohm por ohm, todas são grandezas puras. Então isso cria esse problema. Os estudiosos desenvolveram o uso do logaritmo para criar uma relação entre as duas. Como o conceito, como eu expliquei, é relacionado à audição e a audição humana é logarítmica, o log se tornou muito interessante. Porque o problema foi percebido aqui, ó. Se você tem uma potência sonora, tem um sinal lá com um determinado valor, e você dobra o valor desse sinal, a impressão que nós temos é que a sensação sonora vai dobrar também, mas não vai. Para que a sensação dobre, a potência associada a ele deveria ser multiplicada por 10. Ou seja, para que eu ouvisse a mudança de 1 para 2, eu teria que, na verdade, percebê-la apenas de 1 para 10. E depois você vai 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 e assim por diante. E isto, de novo, repito, porque a nossa audição responde logaritmicamente. Daí, já que eu pretendo adotar o logaritmo, eu gostaria de lembrar o seguinte: para que se usa logaritmo? Essa é uma coisa muito interessante. A gente aprende no ensino médio e depois não se importa muito com o envolvimento dessas grandezas. Tá ok? Mas é o seguinte, por exemplo, existem muitos sinais. Eu vou fazer uma representação aqui, se você me permite. E ele vai fazer uma curva de crescimento, tá?
Mas ele cresce tão suavemente que eu já vi casos, por exemplo, em que você precisa de 2 metros de fio de papel para você poder mostrar uma pequena oscilação. Se você colocar esse sinal em um papel onde as grandezas estão sendo medidas aqui linear, aqui log, logaritmo, o meu sinal não estaria assim. Ele vai estar assim. Porque essa escala vai em potências de 1, 10, 100, 1000, 10.000. Ela não segue um padrão linear. Então, isso é muito interessante quando eu tenho uma faixa com variação de valores muito ampla. Isso acontece muito, por exemplo, em estudos de áudio, alto-falante, por exemplo. E aqui, ó, outra vantagem também é que o logaritmo permite que eu transforme multiplicação em soma e que transforme divisão em subtração. Isso nós vamos ver ao longo da aula. Tudo bem? Espera só um instantinho. Vou mostrar para vocês. Vamos pensar, como eu havia falado, nas potências. Então, eu tenho a potência da entrada, de input, e a potência de saída no sistema, output. Então, se eu divido potência por potência, essa unidade aqui não existe. Então, quando se aplica o log desta relação, ela representa o ganho e nós tratamos isso. O log, pessoal, para quem não se recorda, ele tem a base 10, tá ok? O log, letras maiúsculas assim, é porque a base dele é base 10. É exatamente o que é favorável para tratamentos com logaritmo. Então vamos pensar assim, se a função fx é y e ela vai depender do log, o que acontece é o seguinte, nós temos aqui, para extrair esse log daqui, tem uma maneira muito simples, a gente pega a base do logaritmo, eleva ela à solução, isto é igual a x. Exatamente o que nós estamos traçando aqui. Esta é a interpretação do logaritmo. E eu posso deduzir o seguinte, aplicando aqui em cima, ó, 10 elevado a A é PO por PI. Então, olha que interessante. Considere uma possibilidade, que a saída fosse 10 vezes o que tem na entrada. 10 vezes. Então, isso daí vai fazer o seguinte, ó. Se PO é 10 PI, então substitui PO por 10 PI, depois a gente simplifica, vai ficar do lado de cá 10 e do lado de lá 10 elevado a A. Por comparação, você já determina que A é igual a 1. Ok? Então veja que interessante, eu dei um ganho, porque eu quero que você note isso, que isso é muito importante. A saída é 10 vezes a potência da entrada. Significa que eu estou multiplicando por 10 a entrada para ter a saída. A saída é 10 vezes maior que a entrada. No entanto, o ganho em logaritmo é 1. Vamos interpretar então. O ganho de potência é 1 Bel, isto é, P0 está 1 Bel acima da potência da entrada. Nós teremos então uma amplificação de 1 Bel. Essa foi a primeira aplicação do Bel, mas não para aqui. O Bel é uma unidade muito grande. Em aplicações práticas, ele não é muito eficiente. Então a gente usa o decibel. Agora você está entendendo por que nós usamos decibel.
Então, o ganho em decibel é 10 vezes o log da potência da saída dividido pela potência da entrada. E isso, claro, tem um monte de implicações. Vamos estudar. Vamos ver. Considere que a saída é 1000 vezes maior do que a entrada. Então, o ganho da potência é 1000, concorda? Porque a potência da saída é 1000 vezes a potência da entrada. Nós ganhamos potência, é claro. Se eu aplicar isso aqui na fórmula, ok? Porque o ganho em decibel é 10 vezes o P, mas só que o PO é 1000 PI. Você cancela o PI, vai sobrar 1000. 1000 é 10 vezes 3. Por quê, pessoal? Porque, na verdade, você vai fazer aqui a aplicação daquilo que eu estava fazendo. Deixa eu fazer um traço aqui, que às vezes eu pulo algumas partes, dificulto a vida das pessoas. Isso aqui é 10. Log de 1000 na base 10. Quanto vale este cara daqui, ó? Vamos ver, então. Vou fazer aqui um rascunho aqui no final. X é que às vezes eu penso que os meus alunos são craques em logaritmo. Eu espero que você fique, mas quero que você observe aqui. É igual ao log de base 10 de 1000. Dez elevado a x é igual a 1000. Estou resolvendo o logaritmo. Não entrou ainda aquele outro 10 de lá, tá legal? Só que 10 elevado a x vale quanto? 10 elevado à terceira. Logo, x vale 3. É este 3 daqui, ó. Este cara é este aqui. Esse 10 já estava lá. 3 vezes 10 é 30 decibel. Agora, vamos considerar um contrário. A saída ficou muito menor do que a entrada. Eu perdi potência. Então, agora, a minha saída é 1 milésimo menor que a entrada. Caiu 1000 vezes. Fazendo o mesmo procedimento, pessoal, tá vendo? Ó? É o log de 0,1, que é 10 a menos 3. Seguindo as propriedades de logaritmo, este menos 3 vai passar aqui para frente multiplicando. Esse 10 já estava aqui, tudo bem? E log de 10. Só que como a base é 10, log de 10, isso aqui é 1. Log de 10 na base 10 é 1. Portanto, 10 vezes 1 é 10. E nós concluímos finalmente que nós temos uma atenuação de 30 dB. Resumo. Quando você tem ganho de potência, o decibel é positivo. E se você tiver atenuação de potência, o decibel é negativo. Resolvida a questão. Mas você ainda pode utilizar uma outra relação, a última delas. Existe uma possibilidade de trabalhar com 20 log de POPI. Eu vi isso em alguma literatura. Não sou capaz de afirmar para vocês se isto aí está sendo utilizado em especificamente qual área. Aqui estou mostrando as propriedades dos logaritmos, um material que você pode consultar constantemente. Eu quero chamar a atenção para este ponto daqui. Por quê? Porque aqui é uma mudança de base. Quando você tem um logaritmo com uma base desconhecida, mas você precisa mudar ele para uma base conhecida. Então você pode ver que você põe a base conhecida aqui, extrai o log da parte x no b e do a no b também. Isso aqui é para mudança de logaritmo, base de logaritmo. É muito importante, ajuda muito nos problemas. Finalmente, pessoal,
Pessoal, vou deixar aqui alguns exercícios para os senhores. Eu refiz esta página, por isso estou alertando vocês para pegar a apostila atualizada na internet, no meu site. Deixei aqui alguns exercícios para os senhores. Ok? São 4 exercícios para você primeiro começar a praticar. E finalmente, estou deixando aqui o gabarito para você poder conferir. E é claro, qualquer dúvida, você sempre pode entrar em contato com a gente. Quero agradecer a presença de vocês aqui. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.